tecnológico para o metaverso amazônico. A primeira edição do Metazônia, Tecnologia na Indústria da Amazônia, será realizada no Casarão da Inovação Cassina, que é administrado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. O evento está sendo organizado em parceria com a startup Getter. O evento acontecerá às 16 horas do dia 8 de abril. E nós vamos conversar com Rufo Paganini, ele que é CEO e founder da startup Getter. Boa noite para você, Rufus. Boa noite, Bob. Boa noite, audiência aí da Onda Digital. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. A gente conversava ainda há pouco aqui fora do ar. Eu já fiz algumas perguntas aqui para o Rufus, até para a gente ir quebrando um pouco esse gelo também. A gente vai falar sobre o evento, né, o Metazônia. Mas eu queria antes, tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito do que é, qual é a definição de uma startup? Rufus. Bob, essa é uma ótima pergunta. Startup é um conceito recente, né? Tem menos de 10 anos que se popularizou globalmente e cresceu de uma velocidade absurda. Uma startup é uma empresa que se propõe a fazer diferente, de uma forma inovadora. A maioria das vezes tecnológica e digital, mas nem sempre. Pode ser melhor e mais fácil e mais eficiente, coisas que o mundo precisa. Necessidades ou desejos das pessoas. Isso é uma startup. E ela geralmente se caracteriza pelo potencial de capacidade de escala. Ela consegue multiplicar o seu tamanho, como um aplicativo que pode ter usuários ao redor do mundo todo, né? Diferente de um restaurante, que ele está limitado àquele número de mesas disponíveis. E por isso que geralmente ele não se classifica como uma startup. Eu queria perguntar para você o seguinte, o que a cultura startup ela pode ensinar às corporações sobre a questão da inovação? Essa é uma pergunta incrível. A gente tem uma frase interessante que compara, né, uma startup de uma corporação. A corporação é como um navio de cruzeiro. Ela é forte, estruturada, poderosa. Porém, se ela precisa mudar o seu curso, ela precisa fazer uma curva bastante longa. Uma startup é um jet ski. Nós temos a característica de sermos rápidos, flexíveis. Nós aprendemos novas tecnologias em uma velocidade muito dinâmica. Temos times enxutos, somos muito orientados a testes e erros e aprendizados que são baseados em dados. Eu medi isso, funcionou ou não funcionou. Por que e o quanto? Toma decisão, vai em frente assim ou muda. Então essas são algumas das características aí que fazem uma startup ser um modelo que tem funcionado muito bem, que pode ser uma empresa totalmente independente ou até uma estrutura dentro de uma grande companhia, né? Com as características, com o modelo, com a cultura de uma startup, né? Rufus, eu fico imaginando o quanto essa cultura, essa inovação, ela acaba confundindo aquelas mentes mais ortodoxas, né? Aquelas que prezam por regras, códigos de conduta rígidos. Deve ser, assim, uma coisa meio trash para esse povo, né? Você tem toda a razão, viu, Bob? A questão cultural é o maior desafio do desenvolvimento tecnológico, né? O ser humano, ele tem um desejo e uma resistência de não mudar, né? Ele prefere ficar da forma que ele conhece, que funciona. Muitas vezes é o ideal, mas muitas vezes tentar o novo pode descobrir formas incríveis de fazer aquilo que você precisa e que você já conhece tão bem, né? E você já está nesse ramo há quanto tempo? Olha, eu desde os 11 anos comecei a programar, apaixonei pelo mundo da tecnologia e tenho hoje 36, né? Então minha vida toda foi na tecnologia. Trabalhei em grandes empresas, dentro da Vivo, em projetos para Petrobras, Itaú, TAM, então sempre com software, pequenas e grandes empresas, mas há 12 anos atrás eu comecei a empreender, né? Eu me apaixonei pela ideia de conectar pessoas incríveis, convergir histórias, convergir capacidades, com a ideia e um propósito de mudar o mundo. A startup, eu vejo a minha empresa, os empreendimentos que eu montei, que tenho e tive, como um canal, um caminho para fazer a diferença na história de pessoas, de empresas, organizações, da sociedade como um todo. É uma ferramenta poderosíssima para isso, né?
A gente poderia citar algumas startups de sucesso a nível mundial? Você poderia citar para a gente? Olha, a gente tem alguns tipos de startup, né? Um dos tipos que são muito conhecidos são os marketplaces. Um marketplace é uma startup que conecta dois ou mais grupos. Por exemplo, o Airbnb é uma das startups mais valiosas do mundo. A última vez que eu vi, valia mais de 30 bilhões de dólares. Que ela conecta quem tem um espaço disponível em sua residência e está disposto a alugar esse espaço para alguém que está procurando, né? Ou quem aluga a sua residência como um todo, né? Os aplicativos de alimentação, de transporte, são startups muito bem conhecidas, né? Mas nós temos as mais radicais, né? A gente tem o Elon Musk, que criou carros incríveis e criou, por exemplo, agora um chip que você implanta conectado ao seu cérebro e ele consegue ler coisas na sua mente e buscar na internet o que você está pensando, por exemplo. Caramba. Ou até intervir numa doença psíquica mesmo, uma doença que começou na mente e atingiu o teu corpo, né? Como um Alzheimer, por exemplo. Então eles estão com estudos avançadíssimos nesse aspecto. Também é uma startup. Startup não está ligada ao tamanho, mas está ligado ao modelo transformacional com o uso da inovação, né? A tua empresa, a Gather, Isso. qual é a pegada da tua empresa? Ótima pergunta. A Gather, o nome ele veio de Get Better, é a união de duas palavras que quer dizer a melhoria contínua das indústrias, né? A gente começou com um projeto na Volks, depois atendemos a Fiat, Jeep, BRF, Gerdau, um monte de empresas grandes, AkzoNobel, uma global de tintas, e agora estamos aqui em Manaus, temos clientes da indústria eletrônica e outros aqui. Com qual o propósito? A gente quer olhar a eficiência da indústria, se ela está funcionando direitinho, se tem oportunidades de otimização, se existem desperdícios que podem ser melhorados, evitados, mas também e principalmente olhar para as pessoas. A gente usa inteligência artificial, que através de câmeras a gente observa se a parte ergonômica da pessoa está ok, por exemplo, tem chance dela se lesionar ou não, será que ela está usando o equipamento de segurança correto para aquela função, será que ela está no lugar que não se expõe a risco, ou ela pode sofrer algum acidente por estar num local não permitido, por exemplo. Essas coisas são observadas por uma inteligência artificial que percebe o ambiente e interage com as pessoas. Aí, por favor, retorne à área segura, né? Você pode estar se expondo ao risco. É esse tipo de coisa que a gente tem feito, né? Vamos falar do evento, então. Vamos lá. A primeira edição do Metazônia. Primeiro que eu já acho muito legal o local escolhido, né? O Casarão da Inovação Cassina, que é fantástico, né? Muito bem localizado, ali no centro, tem alguns prédios históricos, tem lá em cima onde fica o restaurante, tem aquelas espreguiçadeiras. Eu já fui, já apresentei inclusive eventos ali. É muito bacana. O Cassina que é administrado pela Prefeitura de Manaus, né, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. E eu achei muito bacana, cara, o Casarão Cassina, apoiando as empresas de tecnologia, inovação, promovendo network. Eu queria que você falasse do evento. Como é que vai funcionar o evento? Perfeito. Assim, a Prefeitura de Manaus abraçou algumas iniciativas que a gente tem conduzido aqui e nós temos feito juntos, né, com eles, assim como outros membros do ecossistema. Aqui em Manaus a gente tem um polo digital que conecta universidades, grandes indústrias, a academia mesmo, os pesquisadores e empresas que criam inovação. A proposta do Metazônia surgiu de todo esse movimento global que é o metaverso. Qual que é a ideia desse metaverso, né? O metaverso é uma capacidade de criar mundos digitais, mundos onde você pode experimentar coisas, pode prestar ou contratar serviços, pode conectar com pessoas que estão muito distantes de você e pode viver coisas que eventualmente você até não consiga viver no mundo físico que a gente toca. A ideia do metaverso é conectar coisas, pessoas e otimizar a vida da humanidade na Terra. E a gente acredita que existe um movimento de digitalização do mundo, de transformação digital da sociedade. E a ideia do Metazônia é trazer esse conceito e fomentá-lo cada vez mais aqui. Nós queremos que a Amazônia seja não apenas um distrito industrial que tem incentivos fiscais, mas um berço de criação de inovação para o mundo, que faça diferença realmente em organizações de todos os continentes. E isso está acontecendo. É possível que
que cresça. Nossa intenção, então, nesse evento é juntar esse pessoal todo. Quem que está afim de fazer? Quem que do governo está afim de fazer? Quem que das grandes indústrias, das pequenas empresas, da academia, das universidades, dos N cursos maravilhosos que existem aqui? Vamos juntar todo mundo, ter uma massa crítica, compartilhar, pensar junto e criar inovação que transforma o mundo? Essa é a ideia. E vão ter palestrantes, você é um dos palestrantes. Quem mais vai palestrar? Quem são os convidados especiais? Sei que tem muita gente importante dentro dessa pegada. Olha, pelo menos umas 6 ou 7 pessoas estarão falando lá. Pessoas que representam essas organizações que compõem essa rede de transformação, pessoas que têm conduzido iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, têm conduzido iniciativas de inovação aberta em grande indústria, tem conduzido uma criação de um governo mais ligado à inovação, né? A própria secretaria está lá, o Centep. Então, assim, alguns nomes ainda estão por ser confirmados, outros estão já sendo divulgados, mas é um time de peso. Vão ser falas rápidas, estilo TED Talk, 5, 10, 15 minutos. Legal. E depois, claro, aquele som ao vivo gostoso, um happy hour agradável, para as pessoas se conhecerem, trocarem informação, co-criarem, criarem links e rede, né? Sabe o que eu acho legal? Assim, nós estamos às vésperas de mais uma eleição, uma grande eleição aqui no nosso país. E é muito bacana, de repente, analisar as propostas dos candidatos que estão aí se oferecendo para esse jogo em relação a essa questão das cidades inteligentes. Né? Eu acho muito legal. Pouco se fala sobre isso quando a gente fala sobre política. Eu não vejo ninguém falando, trazendo esse tipo de proposta, né, Rufus? Sim. Cidade inteligente é um conceito que já obteve sucessos assim, incríveis em outros lugares. Assim, a redução de índice de criminalidade, a qualidade da educação, teve impactos em atração de turismo de uma forma que a receita da cidade ampliou muito, né? Em conforto realmente para o estabelecer de novas empresas no local e assim por diante. A Smart City, que a gente chama, ou cidade inteligente, tem muito a ver com dados, com organizações, com governos transparentes, tem a ver com acesso à informação sobre o que está funcionando bem, o que não está e como a gente pode melhorar, como os recursos estão sendo usados. Mas também tem a ver com serviços públicos mais eficientes, onde você tem mecanismos de monitorá-los, de acessá-los online, de consultar e interagir com as pessoas de uma forma mais eficiente. A ideia da tecnologia é reduzir aquele esforço operacional chato, que muitas vezes é feito por um monte de pessoas, e promover essas pessoas para coisas mais legais, coisas mais criativas, mais inteligentes, que a máquina não consegue fazer. Deixa a máquina fazer coisas complexas, pesadas, os cálculos, a engenharia da coisa, deixa com o computador e vamos elevar o padrão do ser humano na indústria e na sociedade, no governo. Essa é a nossa provocação, é isso que a gente acredita demais. E eu acredito que isso não tem mais volta, né? É o futuro presente, mais presente do que nunca. E a gente precisa embarcar, porque senão a gente vai ficar muito para trás. Muito bacana esse tipo de discussão. Debatendo sobre serviços municipais digitalizados, de repente ajudando ali na otimização da tomada de decisões e soluções na cidade. Você falou em Smart City, eu estava dando uma lida um dia desse na internet. Aconteceu em Curitiba um evento como esse, e eles foram presenteados, a Prefeitura de Curitiba foi presenteada por alguns carros elétricos, onde só cabe uma pessoa dentro e vai ser utilizada pela Guarda Municipal, uns carros elétricos da Renault. Olha que legal, cara. São uns carros pequenininhos, com uma mobilidade muito grande dentro do trânsito. É dentro dessa proposta. Perfeitamente. A nossa matriz fica em Curitiba, né? A gente veio recentemente de lá, estamos aqui há 7 meses com a filial Operação Manaus, nos apaixonamos por Manaus. Já estamos dizendo que nós somos manauaras. Esse rio, essas pessoas, esse calor aqui é incrível, né? E lá tem um movimento muito interessante. Nós somos super ativos lá, conhecemos todo o arranjo produtivo local aí de inovação, de software, né? Com todo o ecossistema. E a Renault é uma das empresas muito ativas, né? Esse evento, a gente participou de edições anteriores, é um evento maravilhoso. Inclusive foi um comitê, né? Um grupo de pessoas aqui de Manaus participar lá, né? Foi bem interessante. Isso. Rufus, que dia que acontece o Metazônia? A primeira edição do Metazônia ocorre no dia 8 de abril, né? Então é a próxima sexta-feira, vai ser um evento interessante. Ele começa
de uma relevância de tamanho não tão imponente, mas a gente pretende realmente ter novas edições com mais pessoas, com mais convidados e com o tempo gerar frutos, gerar movimentos de inovação que façam a diferença nessa sociedade, que criem uma cidade mais legal de se viver, mais confortável, mais segura, mais eficiente. Quem quiser participar, o que tem que fazer? Entre em contato conosco, a gente está com um processo aí de seleção, de troca de ideias, vamos escolher com carinho aí as pessoas que vão promover pela limitação de espaço do lugar, mas olha, nas nossas redes sociais tem nossos canais aqui, no post dessa comunicação vai ter nossos contatos, todos são muito bem-vindos para participar dessa festa, seja no presencial ou nos nossos canais online, tá bom? Maravilha, conversamos com Rulfo Paganini, CEO e founder da startup Gather. Eles estão na organização da primeira edição do Metazônia Tecnologia na Indústria da Amazônia, em parceria com a Prefeitura de Manaus. Rufus, prazer falar com você, meu querido amigo. Ótimo evento para vocês e contem com a gente aqui na divulgação. Bob, uma honra estar contigo. Você é um comunicador incrível. O que a Onda Digital está fazendo aqui ganhou mais um fã, esse multi-channel, os múltiplos canais e as iniciativas que vocês têm são sensacionais. Contem com a gente, vamos trocar figurinha e você é super bem-vindo no nosso evento na próxima semana. Obrigado. Obrigado.